Vamos lá, gente. Não é verdade que o general Braga Neto seja o primeiro general preso na história. Não é verdade nem que seja o primeiro general 4 estrelas preso. Ele não foi sequer o primeiro general preso por ter tentado dar um golpe de Estado que fracassou. A lista é longa de generais no passado, de 4 estrelas e, até de 5 estrelas. Sim, o Brasil teve generais de 5 estrelas, pois é. Um monte de gente nas redes sociais está dizendo isso. É falso. Mas nada disso quer dizer que Walter Braga Neto não seja um exemplo. Nada disso quer dizer que não exista muito ineditismo na decisão do Supremo. Eu vou além, tá? O que está acontecendo agora no Brasil, com a punição dos militares do jeito que ela está acontecendo, é um marco histórico fundamental. História importante. História faz com que tenhamos chegado a esse ponto em que o presidente da República cogitou um golpe militar. Faz com que cheguemos ao ponto em que alguns militares tenham cogitado embarcar no golpe, em que alguns deles, de fato, embarcaram. Essa é uma história que envolve prisões. Mas que tipo de prisões? Em que circunstâncias? Porque, veja, a prisão pode ser uma arma da democracia para sobreviver, uma prisão pode vir pela lei, mas pode também ser um instrumento de abuso numa briga de facções. Pode igualmente ser uma tentativa frustrada de impor poder quando ele está se esvaindo das mãos. E esse é o ponto. Braga Neto foi preso porque o tenente-coronel Mauro Cid, em sua última delação, o acusou de ter pressionado seus pais a dar informações sobre o que ele teria dito à justiça. Um dos objetivos de prisões preventivas é justamente esse: impedir que um dos réus, um dos investigados, interfira no curso natural da justiça. Réus não podem combinar a história que vão contar. Um réu não pode ameaçar o outro, não pode fazer promessas em troca de mudanças de depoimentos, não pode um monte de coisas. A Polícia Federal acusa o general de ter tentado impedir que a investigação soubesse de certos detalhes. Se ele faz isso, há um risco para a justiça que ele seja solto. Como a prisão é preventiva, ele tem direito a uma cela mais confortável. Se fosse uma prisão definitiva, com condenação judicial, aí a coisa seria diferente. Tá tudo limpo, tá? Como manda a lei. Bolsonaro, claro, foi ao Twitter, ao X, entre aspas. Há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP. Ele reclamou lá. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? A resposta para o ex-presidente ela é simples. Enquanto o julgamento estiver em curso, podem aparecer informações novas. Não é difícil compreender isso, né? Se o general quer ficar pressionando outras testemunhas que poderiam, por exemplo, voltar atrás nos seus depoimentos pela pressão, então ele atrapalha. Bolsonaro sabe de tudo isso. Claro que sabe. Ocorre que ele precisa jogar o discurso para que os bolsonaristas fiquem repetindo por aí nas redes. Esse é o lance. Bolsonaro também precisa passar para Braga Neto que ele está ali, que eles estão juntos. Sabe por quê? Porque logo no início da confusão, quando o inquérito começou a ser divulgado, a defesa do ex-presidente assim sugeriu que os generais teriam agido por conta própria, que ele não sabia de nada, que tipozinho pusilânime o Bolsonaro é, né? Vou te contar. Vamos lá, pusilânime. Essa é a palavra. Quer dizer covarde, sem nenhum norte moral, não assume responsabilidade por nada. Larga os soldados pelo caminho com uma facilidade. Braga Neto sabe disso. O que faz tanta gente seguir um sujeito que já mostrou ao longo da vida tanta disposição para meter uma facada pelas costas é algo que me escapa por completo. Mas não tem jeito. O general Augusto Heleno seguiu, o Braga Neto embarcou, problema deles. O nosso problema, o da sociedade brasileira, é só um: que se faça justiça com tranquilidade. Bolsonaro está acenando desesperado por Braga Neto porque, neste momento, o general está preso e preso deverá ficar ao longo de 2025. Prisão, mesmo que tenha ar-condicionado, segue sendo prisão. Um dia após o outro, no mesmo lugar, sem poder andar, sem poder ir aos lugares. Prisão é um lugar solitário. E o general sabe que Bolsonaro, se sentir que as coisas apertam, vai tentar jogar tudo para cima dele. Então ele precisará tomar uma decisão, se delata.
se diz algo que a justiça não sabe, se preenche as lacunas da investigação. Delação funciona assim, quem sabe fala, quem falar primeiro tem mais vantagens que quem falar por último. E delação funciona para cima, não funciona para baixo. Braga Neto tinha chefia. O ex-presidente Bolsonaro não tem a quem delatar. Se Braga Neto sentir muito fundo a prisão, a coisa pode piorar para muita gente por aí, ou pelo menos para uma pessoa. Pois é, vamos falar de história e vamos falar de presente. Como foi longa a nossa história até chegarmos até aqui. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Final de ano, época de festas, comemorações, presentes e o Meio está trazendo um pacotão de promoções dignas de um velhinho de barbas brancas. Assinatura anual do Meio Premium por apenas R$ 120, o equivalente a R$ 10 por mês, isso mesmo, o mesmo preço que a gente cobrava em 2017. Quer mais? Tem mais. Apoie o Meio e amplie os seus conhecimentos sobre política, história, tecnologia. Isso tudo com um plano Meio Premium mais cursos. O preço anual caiu de R$ 700 para 480. Só isso? Não. Tem mais. Se você comprar o plano Meio Premium mais cursos, vai receber na sua casa a edição em papel do nosso sensacional livro de charges, fazendo a retrospectiva dos melhores e piores momentos de 2024. Curtiu? Aproveita que é só até 5 de janeiro. E esse é o ponto de partida. Marechal Hermes da Fonseca. Um marechal a gente não tem mais, mas é o cargo imediatamente acima dos generais 4 estrelas. Aliás, quando você vai lá no RH do Exército, sempre que um oficial passa a reserva, ele sobe de posto um nível. Os generais do alto comando, que são 4 estrelas, estão todos registrados como marechais quando vão à reserva. Braga Neto ganha como marechal seu soldo de reservista. Né? No dia 5 de julho de 1922, eclodiu a primeira revolta tenentista. Aconteceu simultaneamente em diversos estados do Brasil. A gente lembra dessa revolta por causa dos 18 do Forte de Copacabana, mas aquilo foi um estrago bastante maior. O Palácio do Catete, que era o antigo Palácio do Planalto aqui no Rio de Janeiro, ele foi bombardeado. Imagina um golpe militar assim, tipo um quartel do Exército com um canhão gigante lançando bombas contra o Palácio do Presidente da República e contra o Ministério da Guerra. Pois é, aconteceu um século atrás. Hermes da Fonseca não era só marechal, ele era o militar mais condecorado da história do Brasil. E era ainda por cima ex-presidente da República. Ele era o líder que inspirou a revolta dos tenentes. Naquele caso, o exército estava dividido. Tinha generais legalistas que ficaram com o governo e teve a turma que ficou com Hermes. Ele foi preso, ficou 7 meses preso numa cela de Estado-Maior. Recebia a visita da mulher, Dona Naide Tefé, que, aliás, era uma das primeiras feministas brasileiras. Mas ficou preso, tá? Só que ele não foi preso pela justiça. Ele foi preso por uma ordem direta do presidente Epitácio Pessoa e foi mantido preso pelo sucessor, Arthur Bernardes, porque o país foi posto em estado de sítio para aguentar o tranco da revolta. Então o presidente podia mandar prender quem quisesse. Hermes estava velhinho, morreu menos de um ano após a prisão, poucos meses depois do habeas corpus que o soltou. Em 1955, 2 generais foram presos depois de tentarem dar um golpe de Estado. Juarez Távora e Alcides Etchegoyen, 2 4 estrelas, foram presos por tentarem dar um golpe. Quem decidiu a prisão? Bem, ordens do marechal, mais um marechal, Henrique Teixeira Lott. Lott deu o contragolpe, talvez vocês conheçam essa história. Ele impediu que o golpe acontecesse. Os golpistas queriam evitar que Juscelino Kubitschek, eleito presidente da República, tomasse posse. Igualzinho agora com Lula, um golpe para evitar que o presidente devidamente eleito chegasse à presidência da República. Agora é isso, né? Foram presos por alguns dias só, tá? E foram presos por ordens de um militar de posição superior.
Em 1961, foi o próprio Lott que foi preso. A história é até engraçada. Uma turma de militares queria impedir que, após a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, que era de esquerda, tomasse posse. Lott tentou dar outro contragolpe, só que dessa vez não rolou. Dessa vez, quem resolveu o problema foram os políticos. Um dos mais brilhantes e hábeis políticos da história da República, Tancredo de Almeida Neves. Mas ali, na confusão, o exército achou que era o caso de prender Lott. Chegou então um oficialzinho lá para prendê-lo, o Marechal deu uma descompostura no sujeito, que Marechal só podia ser preso por outro Marechal. Não por isso. Voltaram lá os militares, aí eles pediram desculpas ao Marechal e mandaram um Marechal prendê-lo. Ficou um pouco mais de um mês sem liberdade, alguns 2 dias ou mais na Fortaleza da Laje, na Baía de Guanabara. É o mesmo lugar, inclusive, em que os Inconfidentes de Minas foram presos. Prisão bem inóspita, tá? De pedra, no meio do mar, úmida que só. Oficiais foram presos no passado. O que nunca havia acontecido é o que está acontecendo agora. Democracia de verdade funcionando. Percebem? A Polícia Federal ela fez uma longa investigação, 2 anos de investigação. O caso está nesse momento no Ministério Público, que vai oferecer uma denúncia. Aí juízes, um colégio de juízes da mais alta corte do país, vão julgar. Julgarão com base numa lei que nunca tivemos. Uma lei de defesa da democracia. Isso é novidade. Militares que tentaram se impor à democracia sendo julgados pelo regime democrático. Isso mudou. E isso vale muito. Final de ano, época de festas, comemorações, presentes. E o meio está trazendo um pacotão de promoções dignas de um velhinho de barbas brancas. Assinatura anual do Meio Premium por apenas R$ 120, o equivalente a R$ 10 por mês. Isso mesmo. O mesmo preço que a gente cobrava, em 2017. Quer mais? Tem mais. Apoie o meio e amplie os seus conhecimentos sobre política, história, tecnologia. Isso tudo com o plano Meio Premium mais cursos. O preço anual caiu de R$ 700 para R$ 480. Só isso? Não, tem mais. Se você comprar o plano Meio Premium mais cursos, vai receber na sua casa a edição em papel do nosso sensacional livro de charges, fazendo a retrospectiva dos melhores e piores, claro, momentos de 2024. Curtiu? Aproveita, que é só até 5 de janeiro.